Glória a Deus. Bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos. Vamos agora ao momento dos dízimos e ofertas. Eu quero deixar uma palavra breve aqui para a gente refletir. Está lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versos 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Aqui dentro de um contexto, de toda a história da época, os sacerdotes estavam corrompidos, mas perante o povo eles não pareciam estar corrompidos. Tanto é que eles se corrompiam e davam ensinamentos corrompidos ao povo que, consequentemente, se corrompia também e se afastava do Senhor. Eu não quero com essa palavra dizer que nós estamos corrompidos, mas eu quero que a gente venha refletir acerca disso, Naquela época não tinha o Espírito Santo dentro das pessoas, elas ouviam os sacerdotes. E com a vinda do Senhor, com a morte e ressurreição do Senhor, Ele nos comprou para Deus e nos fez reino de sacerdotes, reis e sacerdotes. Então hoje eu e você somos sacerdotes. Ou seja, essa palavra é para todos nós, não é só para os líderes, para quem tem um cargo, amém? E aqui eles ofertavam ao Senhor. A oferta e o dízimo é tido como uma honra ao Senhor, gratidão ao Senhor, como louvor ao Senhor, adoração ao Senhor. E naquela época era por meio de sacrifícios também, Não era só por meio de sacrifícios. Mas o que acontecia? Tinha toda uma lei dizendo como eles deveriam ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. Eles conheciam essa lei, porém eles não obedeciam de todo, E se um mandamento não é obedecido, já era. Era necessário que obedecesse todos os mandamentos. E o que eles faziam? Eles ofereciam animais com defeitos, eles ofereciam coisas furtadas, porque depois o profeta vai dizendo e tal. E o Senhor, é claro, vocês não colocam o seu coração nisso. Vocês querem ofertar para mostrar que estão me adorando, para mostrar que estão sacrificando a mim, porém, não é como eu sou digno de ser honrado. Não é conforme aquilo que eu ensinei a vocês. Eu quero que nós possamos refletir acerca do nosso coração quando nós vimos até aqui ofertar ao Senhor. E também eu quero que isso fique claro, que não se fala só da questão do dinheiro. É o tempo, nas disciplinas, como é que está o meu coração. Eu me lembro que quando eu me converti, eu passei um período ofertando ao Senhor sem entendimento. E quando eu passava por dificuldades, eu me lembrava daquele dízimo e daquela oferta que eu havia depositado. Ou seja, foi porque eu ofertei que eu estou passando essa dificuldade. Aquele dinheiro podia estar me salvando agora. É algo que eu nunca nem tinha comentado com ninguém, Mas é para a gente perceber a questão do coração. E eu cheguei, inclusive, a ponto de parar de dizimar. Aí, isso sim, eu fui conversar com a apóstola, E confessei para ela que tinha parado e tal. E ela me instruiu. E outra dificuldade que eu tinha
Eu recebo uma pensão de Rafael, algumas pessoas sabem. E eu ficava perguntando, será que eu devo ou não dizimar dessa pensão? E eu passei meses e orava e perguntava a Deus e tal. E aquilo era pesado para mim porque eu trabalhava, eu ganhava pouco. E na minha cabeça aquele dinheiro ia me fazer falta. E eu não dizimava desse dinheiro. Até quando eu creio que o Senhor falou ao meu coração e sem perceber, entre aspas, né? Eu comecei a dizimar. E eu não sentia mais peso, eu não sentia mais culpa. Tipo assim, eu realmente ia com o coração grato. E foi uma oração que eu comecei a fazer ao Senhor também. Porque eu lembrava daquele versículo que fala que a gente deve dar com alegria. E eu pedi ao Senhor para colocar essa alegria no meu coração. Então eu quero que a gente reflita hoje acerca da motivação do coração. Enquanto não havia entendimento, eu fazia por obediência, mas eu nem sequer me esforçava para entender e nem sequer me esforçava para ter esse coração grato e alegre. Então, eu quero motivar vocês a buscar, quem ainda não tem, é claro, se alguém aqui não tiver, buscar o entendimento, a motivação correta e a alegria e a gratidão no coração. Amém? Porque é isso, é a questão da motivação mesmo, independente do valor. O apóstolo, ele começou a dizimar com 25 centavos. Eu me lembro que Rafael, eu dava um determinado valor para ele, o dízimo dele era pouquinho, R$1 e pouco, R$2, e ele falava, mãe, mas eu só vou pôr isso. Até quando ele ouviu o apóstolo falar, que começou a dizimar com 25 centavos. Então, a questão, gente, a motivação é o coração. Esses sacerdotes, eles faziam, mas eles queriam mostrar para o povo que eles estavam cumprindo a lei, que eles estavam adorando o Senhor. No entanto, o Senhor disse para eles, eu não aceitarei a oferta de vocês, eu amaldiçoarei vocês. Eu colocarei esterco na oferta de vocês. E aí eu me lembrei, quando a Alan pregou aqui na quarta, Alan falando da canção de rejeição. E quando a Alan falou isso, eu falei, uau, é uma oferta com cheiro desagradável. Não é uma oferta que sobe com cheiro agradável nas narinas do Senhor, essa canção de rejeição. Então, eu acredito que quando a gente oferta, seja um valor monetário, seja o tempo, seja o que for para o Senhor, seja no servir e tal, se o meu coração não está nisso, é obra morta e é uma oferta que não tem cheiro agradável ao Senhor. E assim como ele rejeitou, foi Abel, não foi, gente, que ele rejeitou? Foi Caim? Foi Abel. Assim como ele rejeitou... Isso. Assim como ele rejeitou Abel, Caim, gente, me desculpa, ele pode nos rejeitar, ele pode rejeitar a nossa oferta, porque não é a oferta pela oferta, é o quanto que eu estou me doando, o quanto ele conhece o meu coração, que é o caso da viúva pobre também. Né? Ela ofertou tudo que ela tinha, porque o coração dela estava ali. Amém? Então, que a gente possa, a partir de hoje, buscar o entendimento, a gratidão e a alegria. E, por favor... Estou pegando mais nada, nem Covid. Graça e paz, queridos. É bom ver a igreja cheia, vocês voltando, entendendo que quem nos guarda é o Senhor, que tem todo o governo sobre as nossas vidas, Ele tem toda a nossa vida em suas mãos. Amém? Eu creio que até a próxima semana, faremos um esforço para isso, estaremos cultuando já lá no novo local, mas confirmarei na quarta-feira, ok? Vai fazer hoje? Eu quero convidar todos vocês para hoje à tarde, 6 horas, né? Tá bom? 6 horas da tarde, estarmos conosco, estamos juntos lá em casa,
para fazermos um culto de adoração e gratidão ao Senhor pela nova casa, pelo novo local, pela graça concedida ao Senhor, que certamente esses 25 centavos que eu comecei um dia ofertando, foi uma semente que gerou tudo aquilo lá. Não pelo valor que tinha, mas pela obediência que ela carregava. Semana passada vocês me ouviram falar que a manifestação do que de Deus está pronto dentro de nós e da esterilização do poder de Deus, do reino de Deus, de dentro de nós para fora, esse limite ele está concedido apenas aonde? Nas nossas almas. Amém? Quem esteve aqui domingo, ou quem assistiu a ministração de domingo? Quem não assistiu, então eu te convido a tomar essa dose de remédio, essa dose de cura, essa dose de libertação. Está lá no YouTube. Eu não vou ter como fazer um link muito forte hoje entre as duas ministrações, mas certamente isso aqui tem a ver com o que foi ministrado semana passada. Essa semana na escola, no discipulado que nós estamos fazendo de estudo das cartas de Paulo, nós tivemos, é um grupo fechado, e nós tivemos uma explanação muito poderosa sobre a carta de Paulo de Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, e chama-nos a atenção nessas duas cartas a necessidade que Paulo tinha de fazer a defesa do seu apostolado e o fato dele estar reinstruindo consecutivamente a igreja, mesmo ele começando a carta dele aos Coríntios, falando que era uma igreja que era obediente em tudo. Mas naquele tempo surgiu no meio de uma sociedade corrompida, de adoração a deusas da sexualidade, como Diana, de judeus querendo fazer com que os crentes se circuncidassem, porque senão não estava ligado à herança de Abraão. E aí Paulo começa a reinstruir esta igreja. E na segunda carta de Paulo, no capítulo 8, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ele vai instruir, ou melhor, ele vai relatar, não mais como ordenança, não mais como instrução, mas ele vai falar algo da igreja de Corinto, que no mínimo, nós temos que ler nesse tempo e fazer uma reflexão poderosa sobre ela. Eu vou ler na tradução da King James, depois eu quero ler na minha tradução judaica. Só um minutinho, por favor. Na tradução King James está escrito assim, segunda carta de Paulo, capítulo 8, ok? Perdão, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Todos acharam? Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza e generosidade. Por quê? Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente contemplasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé,
em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordais nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Porquanto, esse é o meu conselho, convém que façais contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, contemplai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Porque se existe disposição, isto é aceitável, conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de algum modo, a abundância deles venham a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido, não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Amém? Eu tenho uma tradução um pouco mais curta, mas eu quero ler também, eu queria que você ficasse atento. Agora, irmãos, precisamos lhe contar sobre a graça concedida por Deus às congregações da Macedônia. A despeito das provações, e mesmo sendo muito pobres, sua alegria sobejou na riqueza da generosidade. Digo-lhes que eles não contribuíram apenas de acordo com as suas possibilidades. Eles deliberaram contribuir com muito mais do que podiam. Eles não imploravam e pediam que lhes concedêssemos o privilégio, eles nos imploravam e pediam que nos concedesse o privilégio de participar desse serviço prestado ao povo de Deus. Além disso, eles não fizeram da forma que esperávamos, dedicaram-se em primeiro lugar ao Senhor, isto é, à vontade de Deus e a nós. Tudo isso nos compeliu a solicitar Tito que trouxesse a mesma dádiva graciosa para ser completada por vocês, porque ele já lhe dera início, do mesmo modo que vocês se destacaram em tudo, na fé, em palavras, em conhecimento, na diligência multiforme e no amor por nós. Destacam-se também nesta dádiva. Não lhes ordeno nada, apenas contrasto o caráter genuíno, e eu me perdi, do seu amor com a diligência alheia. Apenas constato o caráter genuíno do seu amor com a diligência alheia. Porque vocês sabem quão generoso foi o nosso Senhor Yeshua, o Messias. Por causa de vocês ele se tornou pobre, apesar de ser rico, para que fôssemos enriquecidos mediante sua pobreza. Como disse, apenas dou a minha opinião referente ao assunto. Há um ano, vocês não foram só os primeiros a agir, mas os primeiros a desejar fazê-lo. Agora seria proveitoso terminar o que começaram, a fim de que sua disposição para dar início ao projeto seja equiparada pelo desejo de completá-lo, mediante a contribuição do acordo que o tem. Se a disposição de contribuir existe, a aceitação da dádiva será avaliada pelo que vocês têm, e não pelo que vocês não têm.
Aliviar o sofrimento alheio não lhes deve causar nenhuma dificuldade, mas deve existir algum tipo de reciprocidade. Neste momento, o que lhes sobra pode ajudar quem passa por necessidade, para que, quando passarem por necessidade, a plenitude alheia lhes possa ser a de ajuda. Deste modo, a reciprocidade, como diz Ataná, quem juntou muito, nada teve de extra, e quem juntou pouco, nada teve de necessidade. Amém? Esse texto fala de ofertas, queridos. Esse texto fala da disposição do coração de uma igreja em Corinto a ofertar na igreja da Macedônia em Jerusalém. Paulo estava indo na sua terceira viagem a Jerusalém. E era um tempo de perseguição, era um tempo de fome, era um tempo tipo Covid, era um tempo de gente morrendo, de perseguição dos romanos. A igreja passando muita necessidade. A igreja da Macedônia em Jerusalém sofrendo, mas sofrendo muito. E se você depois for ler o livro de Atos, for ver o livro de Romanos, e algumas outras cartas de Paulo, você vai ver que quanto mais essa igreja sofria, mais essa igreja crescia. Mais essa igreja amava ao Senhor, mais essa igreja estava conectada à verdade do Espírito, mais essa igreja tinha a revelação de Deus. Como pode uma igreja que sofre, uma igreja que morre, uma igreja que passa fome, crescer na revelação e na graça e no favor de Cristo? Uma pregação dessa, uma igreja dessa nesse tempo, certamente pode estar padecendo muitas necessidades. Não vou longe. Nossa pastora Thalita esteve no Haiti na época do terremoto e viu pessoas comendo bolinho de terra para matar a fome. E os irmãos que lá estavam como missionários estavam por vontade própria e ajuda de auxílio externo. Essa semana mataram o presidente do Haiti. E os irmãos estão sendo perseguidos e até um avião já caiu matando alguns missionários. Por que eu estou falando isso? Para você entender que essa carta que Paulo escreveu à Macedônia, ela é atemporal. Então não estou falando de um tempo de Paulo, eu estou falando de um tempo de 2021, amém? E a questão aqui, esse texto, ele me dá margens para trabalhar diversas questões. E talvez a oferta seja a minha menor questão aqui nesse texto. Porque esse texto, me desculpa a expressão, ele é uma porrada no meu caráter. A questão é qual é o caráter da sua generosidade. A questão nessa manhã é nós sairmos daqui com uma resposta. Qual é o caráter da minha generosidade? Nós falávamos e nós estamos falando dos fermentos dos fariseus, fermentos dos saduceus, falamos do fermento de Herodes e falamos do fermento do reino. E eu mostrei para vocês lá em Mateus 13:33, que Jesus ao falar do reino, ele compara o seu reino a um grão de mostarda e faz um crescimento externo. Então o reino tem uma expansão aparente, uma manifestação visível. E falava também que Jesus falou que o reino é como uma mulher que pega uma ponta de fermento e lança na massa, e esse fermento leveda toda a massa. E eu falei da expansão invisível do reino, que é um poder que influencia sobre tudo, mas de um crescimento invisível, mas de uma manifestação externa. Mas o crescimento, ele é interior. Se você parar para pensar quantas atitudes você desejou ter em benefício próprio, em benefício da sua família, em benefício de outrem,
mas você só desejou. Quantos sentimentos você carrega e deseja de fazer algo por você mesmo, pela sua família, por alguém que você ama, pelo outro, mas você só pensou. E o pior é que nós damos até resposta para Deus. Nós não temos condições. Nós não temos possibilidades. Nós não temos habilidades. Nós não temos um meio. E eu te digo nessa manhã que isso é total falta de compreensão daquilo que está dentro de você. Que se você um dia foi batizado em Cristo Jesus, você foi revestido de Cristo. Que dentro de você agora habita um Espírito, o qual o mesmo habitou no próprio Cristo. E esse poder, ele opera agora em você. Não só o que é possível, mas acima de tudo, o que é impossível. Porque o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Porque a Deus, nada é impossível. Mas será que nós, como igreja de Jesus, que abrimos as nossas bocas para falar que somos de Jesus, cremos nessa palavra de verdade? Porque crer não é ouvir, crer não é entender, crer é executar a palavra crida. Crer é a ação daquela palavra em nossas vidas. E através das nossas vidas, ela se manifestar. Se a sua fé não te deixa agir, você não tem fé. E ponto. Não, mas apóstolo, mas a fé a gente vai crescendo. E como você cresce como? Pega uma criança, amarra ela e vê se ela vai crescer um dia. Agora pega uma criança, faz ela andar, engatinhar, faz ela andar, faz ela correr, alimenta de forma correta. E o que vai acontecer com essa criança? Mas qual a força que você fez para ela crescer? Nenhuma. Porque todo crescimento é de Deus. O que você precisa é fazer as ações certas para que o crescimento seja possibilitado. Alô? Você entendeu isso? Ninguém aqui fez força para crescer, queridos. O que fizeram foi feita aqui uma ação. Meu pai, minha mãe, minha família, quem cuidava de mim, fez uma ação que favoreceu o crescimento. Então, crescimento para Deus é algo o quê? Natural. E hoje nós temos tantas táticas para crescer, né? Não, você não tem que ter tática para crescer, você tem que ter tática, habilidade, comportamento, atitude para agir. Sabe qual é o problema da igreja desse tempo? Não é falta de fé, é porque a fé deles é uma fé de pensar e não a fé de agir. Portanto, não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que eu preciso te perguntar, qual o caráter da sua generosidade? Você sabe o que significa caráter? Então eu vou te dizer nessa manhã, e guarde para você nunca mais esquecer. Firmeza e coerência de atitudes. Deus não pensou se ele ia ou não colocar o seu filho na cruz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Acabou. A cruz foi a ação do filho em obediência à vontade do pai. E o que divide a manifestação do mundo espiritual na minha vida, do mundo natural, é a minha obediência à vontade de Deus, ou à vontade da alma.
Deus não pensou se ia fazer, Deus fez. Caráter é a firmeza e a coerência de atitude. Se você pegar esse texto, do 1 ao 15, você vai ver o tempo todo uma coisa muito clara, um caráter muito claro, uma atitude muito clara, que não estava pautada nas suas debilidades, porque nós estamos falando de uma igreja que estava em tribulação, nós estamos falando de uma igreja que era pobre e que estava pedindo, na sua pobreza, para doar além do que tinha para salvar os outros que ainda estava pior. A questão aqui, queridos, não é o valor, a questão aqui é o coração, amém? A questão aqui é a predisposição de um caráter com generosidade. Mas o que é generosidade? Aí aqui a giripoca vai piar. Generosidade é a virtude, é uma qualidade, é uma ação daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Então, qual deve ser o meu caráter de generosidade? O de Cristo. Às vezes eu estou no sinal, vem um cracudo e me pede um dinheiro. Aí eu, rapaz, você tem que sair dessa vida. Tarará. Não, eu não sou drogado. Eu falei, me mostra tua mão. Aí quando eu olho, faz assim para mim, os dentes todos. Falei, você usa crack, cara. E assim, assado. Eu sou dominado pelo inferno e pelas drogas. E eu sei que se eu der o dinheiro a ele vai fazer o quê? Ele vai usar a pedra. Ele vai usar a pedra. E para minha tristeza, entre ele comer e usar a pedra, a fome vai ter que estar muito, muito sinistra para ele poder comer. Como a pedra, na maioria das vezes, não deixa eles com fome, por isso que o bicho fica um varapau. Mas aqui nós temos duas questões, queridos. Um problema e um coração. Aí se você der, você está abençoando ele a usar droga. E se você não der? Se você não dá, mas faz alguma outra coisa pela vida dele, para salvá-lo desse mundo, amém. Mas se você não faz nada e só julga que ele vai usar droga, o pior drogado não é ele. Estreito, né? Porque se ele pegar o dinheiro e for comer? Eu pré-julguei que ele fez o quê? Que ele foi para a boca e pegou uma pedra. Mas a chance dele fazer o quê? Usar a pedra. Mas a minha não é de julgar. Me dá eu estou com fome. Você faz, vamos ali comer, ele não quer. É muito complicado. Por exemplo, morador de rua, você sabia que 90% deles tem casa, família e companhia? Nós tivemos uma experiência aqui tremenda. Nós compramos não sei quantos cobertores uma vez, saímos de noite, demos sopa, cobertores, no outro dia de manhã, todos os lugares que nós passávamos, nossos cobertores estavam jogados no chão, largados lá no mesmo lugar. Então o problema não é a falta. O problema não é o frio. Ou seja,
independente do problema, a ação, ela tem que ser proporcional ao problema, mas de forma que resolva o problema. Então não está relacionado a mim, está relacionado ao problema. Gente, esses caras são doidos. Eles imploravam e pediam que concedesse o privilégio de participar do serviço prestado ao povo de Deus. E além disso, eles não fizeram de forma esperada, dedicaram-se em primeiro lugar a Deus. E depois, a igreja da Macedônia. Quando você tem um caráter de generosidade, você vai se espelhar nas atitudes de Cristo. Eu vou educar meu filho, não porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque a palavra diz. Eu vou tratar minha esposa, não porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, mas porque a palavra diz. Eu vou administrar minha empresa, vou tratar meus funcionários, não como eu acho aquilo, eu acho isso, é porque a palavra diz, porque a palavra é o próprio Cristo. E aí você vai ter que decidir andar na contracultura do mundo. No mundo que todo mundo hoje decide o que você tem que acreditar, decide o que você tem que ser ou não ser, e se você não for o que eles dizem, você está fora. E a gente fica brigando se dízimo está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Dízimo está na Bíblia, queridos. Ponto. E sabe qual é o problema do dízimo? Foi o primeiro. Sabe qual é o problema da justiça, do ato de justiça? É que quando um faz um ato de justiça, ele condena todos os outros que não fazem. Abraão era tudista, não era dizimista, e ele foi o primeiro. A palavra de Deus diz que Deus deu a Abraão, e Abraão pagou dízimo de tudo. Olha que interessante, quem é tudista é dizimista. Ou seja, quem entende que tudo que tem vem de Deus e é de Deus, ele não tem problema nenhum em dar tudo de volta para Deus. Muito menos 10%. Agora, quem é dizimista não necessariamente é o quê? Tudista. Porque ele acha que é o meu trabalho, o meu dinheiro. E eu vou dar meu dinheiro para o pastor? Dê não, filho. Eu também dou não. Se o seu entendimento é esse, leva a tua maldição para lá. Leva essa semente podre para longe. Carrega a tua maldição e vai. Porque o que prospera na casa do Senhor é só bênção. O que prospera dentro do reino de Deus são sementes de bênção e não de maldição. O fermento que tem no reino de Deus é do reino, não é de Herodes, não é do fariseu, não é do saduceu, não é de ninguém, é de Deus. Nem todo dizimista é um tudista, mas todo tudista é um dizimista. Agora olha que interessante, se eu pegar a 10ª parte e achar que é uma semente e lançar, eu vou colher o quê? Se eu tenho 10 sementes e lanço 10 sementes, eu vou colher quantos frutos? Se for 1 por 1, 10, né? Agora, se eu pegar tudo que eu tenho, casa, família, filhos, mulher, relacionamento, entendimento, diploma,
carro, casa, e lançar tudo no reino de Deus, eu vou colher o quê? Mas apóstolo, não sabe como é que está o mundo? Mas o senhor não sabe como é que está a situação não, apóstolo? Oh meu Deus. Sabe como é que estava a Macedônia, queridos? Em tribulação, em pobreza, em crise, assolada, carente de tudo. Eu não vou abrir não para ganhar tempo, mas se você for no livro de Êxodo, em Gênesis, você vai ver um momento que Isaac, o filho da promessa, aquele que tipificava o Cristo, ele está no Egito e vem naquele tempo no Egito uma grande seca. Queridos, há relatos que essa seca nesse tempo, você cavava 1 metro, a terra estava rachada. Você imagina o que é uma terra rachar 1 metro de profundidade? Dija, você que é agricultor, Dija, dá para plantar numa terra dessa, Dija? E aí o povo sai do Egito e se pica. Porque estão com fome. Porque estão tendo necessidades. Porque estão tendo falta de água. Porque os animais estão morrendo. Porque a família está morrendo. Sabe o que Deus fala para Isaac? Fica no Egito. Prepara a terra e plante. Aí tu imagina todo mundo saindo. E você ficando. Agora que interessante, a terra que prometeu a Abraão era o Egito? Mas ele estava no Egito. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo é muito parecido com isso. Principalmente nas questões espirituais. Tem muita gente que a sua fé, a sua vida espiritual está igual terra seca, rachada a 1 metro de fundura. A sua esperança está igual terra seca. Os seus sonhos já nem tem mais. E eu te digo que isso não é a sua espiritualidade, isso nem é o seu Deus, porque o seu Deus ele não precisa de terra seca ou molhada. O seu Deus não precisa de Jerusalém ou Egito. O seu Deus precisa do seu ouvido e da sua obediência. A palavra de Deus diz que Isaac plantou, e para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Cem vezes mais. No lugar que não tinha como plantar. O problema nunca está em Deus. O problema nunca está a realidade dos tempos, elas não são problemas para Deus. As dificuldades da vida, o dia a dia, não são problemas para Deus. As resistências que são, a própria Bíblia diz, muitas são as aflições de um justo, porém o Senhor o livra de todas. Mas por que, apóstolo? Porque o nosso caráter não está firmado em Cristo. Porque a nossa generosidade, ela não vem do sacrifício de Cristo, ela vem do nosso. Eu vou dar uma camisa, eu olho, mas eu gosto tanto dessa camisa. Eu gosto tanto desse sapato. Mas eu só tenho essa.
Se a igreja que foi lá falou, só tenho esse, então tá, leva. Eu fico sem nenhum por amor a Cristo a tua vida. Se eu entendi que você está pior do que eu, meu querido, eu entendi que eu tenho tudo, então toma. Uau. Uau. Sabe por quê, queridos? A única forma, você e eu, nós não podemos perder esse processo. Vou falar dele já já. Vamos aqui comigo primeiro. Timóteo. 1 Timóteo 6,6. Cinco, seis, quer dizer. Paulo está escrevendo a Timóteo que há uma falsa doutrina, um ensinamento conturbado, algo terrível. E isso só vai aumentar, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. No final dos tempos, ajuntarão para si falsos profetas e falarão aquilo que lhe convém ao coração. Cuidado com aquilo que você deseja acreditar. Que quando eu quero acreditar, nem Deus consegue mudar minha mente. Porque eu já decidi antes. Aí Paulo diz assim, em 1 Timóteo 6:5. Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e os que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Primeiro Timóteo 6:5-6. 5 e 6. Queridos, piedade não é fonte de lucro e nunca foi. Falei 5, 6? Perdão, 6, 5 e 6. Oh, desculpa, gente. Eu nem vi que eu falei errado. Na tradução hebraica que eu tenho, ele diz assim: o 5. Possui interesses doentios, por controvérsias e disputas a respeito da palavra, das quais procedem invejas, brigas, desavenças, insultos, suspeitas malignas e disputas constantes entre as pessoas de mente corrompida e que não funciona mais de forma apropriada e que foram privadas da verdade, de modo que imaginam ser a religião uma via de riqueza. Cara, tu não está na casa de Deus para ganhar bens nem lucros, não, em nome de Jesus. Rompe com isso na tua vida. Dízimo não garante dízimo. Porque seria muito pouco você dar 10 para Deus e Ele te dá 10, sendo que Ele foi para a cruz e te deu tudo. Se você ler Efésios 1:3, você vai estar escrito lá que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o que dantes Ele nos preparou para que andássemos nela. Então, se eu não ando abençoado, não é porque eu não dizimo ou oferto, é porque eu não estou em Cristo. Porque se eu não dizimar e ofertar, eu não estou em Cristo, mas um bom dizimista, aquele que está em Cristo, perdão, ele sempre será um bom dizimista, um bom ofertante, um bom caráter, um bom generoso. E ele diz assim no versículo 6: no entanto, a verdadeira religião não resulta em grande riqueza, mas apenas para os que estão contentes com o que têm. Um caráter com a generosidade de sacrifício, ele traz contentamento. O caráter com a mentalidade de sacrifício traz contentamento.
O mundo nunca vai te bastar. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios: a alma ela é enganosa, a alma não se farta. A minha, a sua alma, ela é uma prostituta. Basta ter um preço e um prazer. Ou melhor, basta ter um preço que vai ter prazer. Queridos, vocês estão entendendo? Se a piedade tem que ser acompanhada de uma alegria espiritual, se o caráter é uma coerência, uma firmeza de atitudes, se a generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefício do outrem, eu volto. Para eu ter uma mente que vai ter batalhas constantes e eu não vou errar, eu vou precisar me tornar o sacrifício agradável a Deus. Aí você pode ir para Romanos 1:12, se quiser abrir, que Paulo fala que nós temos que apresentar o nosso culto racional. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. Romanos 12:1. Hoje eu estou trocando tudo, né? Misericórdia. E por que Paulo chama o culto de sacrifício? Porque quando você vai para o Velho Testamento, você tinha o propiciatório, que era a mesa, onde você derramava ali o sacrifício. E aí veio a Arca da Aliança e Deus colocou aqui, ó, 2 anjos. Um de cada lado, e aqui está o propiciatório. E a arca simbolizava o quê? A presença. Aí naquele tempo o sacerdote entrava no Santo dos Santos, chegava aqui, e aqui sacrificava o animal. E aquele sangue, se Deus se agradasse, era a oferta pela vida daqueles que estavam lá fora. Mas em Cristo Jesus agora, Ele te torna sacerdote. Está lá em Apocalipse 1. Ele nos fez reinos e sacerdotes para Deus e seu Pai. Aí agora você não precisa mais ter várias câmeras para entrar, você tem livre acesso a Ele. Para você chegar aqui, agora você não leva mais o animal, agora você leva o seu coração, os seus desejos, as suas vontades, a sua crença, e tudo que não agrada a Deus, tudo que está fora de uma mentalidade de Deus, você coloca aqui, e aqui de uma forma voluntária, decidida, racional, você diz: eu quero morrer para mim mesmo. Porque aqui você toma a sua cruz, aqui você nega a si mesmo, e aqui você segue a Jesus. E é assim que o seu caráter vai sendo transformado como espelho. O Evangelho, ele não é para o outro. O Evangelho, quando eu leio, ele está refletindo o meu caráter, baseado no caráter de quem? De Cristo. E sou eu que decido ir para esse lugar que não é confortável, para esse lugar que não é bom, para esse lugar que não é lucrativo. E ali eu passo a entender a boa, perfeita e agradável vontade de, se eu não me amoldar ao mundo. Querido, sabe o que acontece muito na igreja hoje? A gente quer vir para a igreja cultuar com uma visão mundana. A gente quer fazer jejum, a gente quer orar, a gente quer pedir a Deus, a gente quer consagrar, a gente quer ofertar, a gente quer dizimar com uma visão mundana. E sabe qual a visão mundana? Se você não receber nada em troca, você não precisa continuar fazendo.
E sabe por que a gente acha que nós não recebemos nada em troca? Porque nós não tivemos ainda a revelação do Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Paulo diz: apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis, amoldeis, tome a forma do sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você experimenta isso na sua vida? Você experimenta isso na sua vida? Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente experimenta Deus quando a gente está doente. Está para morrer e Deus não nos deixa morrer. Está para falir, Deus não nos deixa falir. Está para acabar o casamento, Deus não deixa acabar o casamento. Isso também é experimentar. Mas é muito mais do que isso. Porque tem um inverso também. Nesse livro, nesse texto que nós lemos em Timóteo, Timóteo vai falar que a riqueza, que aqueles que se dão a ganância e buscam tanta riqueza, acabam caindo em perdição e abandonando a fé. Então, se eu tenho uma mentalidade que dizimar, ofertar, ajudar a igreja, ter um caráter de generosidade, algo que Deus vai me enriquecer, quando eu ficar rico eu posso dar uma banana para Deus e dar um tchau para Ele. E fui, partiu para o meio dos infernos. Literalmente. Papo reto. Esse dia eu estava deitado na minha rede lá em casa. Agora eu tenho uma rede. Desculpa aí. Papai do céu que fez. E sabe quando você está meio catatônico? Catatonia é um estado onde você fica com os olhos abertos. Mas é como se tudo que você estivesse vendo está fora da tua realidade. Você não está conectado com aquele mundo. E eu fiquei pensando, será que tudo isso é verdade, Senhor? Mas a verdade estava ali do meu lado. O cara tinha tudo para dar errado. O cara que as pessoas falam, não chega a 18 anos, vou matar eles antes. É tudo doido. Ou eles se matam, ou eles matam alguém, ou matam eles. O cara que era carente de amor, de atenção, de valorização, de sentimento próprio. O cara que um dia achou que almejava ter alguma coisa para ser alguma coisa, o dia que teve e foi, descobriu que não precisava ser e nem ter. Que começou a dizimar com 25 centavos, eu me lembro até hoje, o dia que eu desci, fui lá no gasofilaço, botei meus 25 centavos. E nunca pensei quanto eu ia botar depois. Eu sei que os 25 me ensinou a botar 100, me ensinou a botar 200, me ensinou a botar 500, me ensinou a botar 1000, me ensinou a botar 2000. E quanto se eu colocar nas minhas mãos? Aí você começa a entender uma coisa que dá um medo terrível.
é a grandeza de Deus. Você começa a entender que Deus não precisa das suas habilidades, Deus não precisa dos seus conhecimentos, Deus não precisa da sua história, Deus só precisa da sua obediência. E a sua obediência não tem a ver com o que você tem, mas tem a ver com a predisposição de você falar assim: eu posso ajudar. Não tem nada, mas eu posso. Por quê? Porque Cristo tem tudo e eu tenho Cristo. Porque Cristo fez tudo, então eu faço tudo. Porque Cristo é tudo, então eu tenho, está tudo dentro de mim. E porque tudo é de Deus, eu não tenho mais nada. Há um exemplo. Você pede uma casa a Deus e: Senhor, me dá uma casa aí de uns 200 mil, que eu possa pagar pelo menos. Não faveliza o céu, não, em nome de Jesus, gente. Dá um barraquinho, nem que seja de madeira, em nome de Jesus. Deus é mais do que isso. A igreja ainda vai acabar com as favelas no mundo, em nome de Jesus. Aí Deus: não, peraí, não vou fazer isso com você não, vou te dar algo assim 10 vezes maior para você. Aí tu se vira agora, continua crendo, continua andando, continua caminhando. Aí quando você está dentro daquela realidade 10 vezes mais do que você pediu, então você pediu 200, eu te dei o quê? 2 milhões. Aí você chega ali: e agora? Eu não posso voltar mais. Aí você começa a pensar assim: e se Deus falar mais alguma coisa agora maior do que isso, eu já estou... Mas é interessante que quando a gente está vendo Deus operar, a gente pensa assim: mas quando a gente não está vendo Deus operar, a gente não vê que 4 pares de sapato pode se tornar apenas 2 e 2 serem doados. Que eu posso deixar de comer uma pizza de 50, comer um lanche de 10 e pegar 40 e investir em missões, para que as pessoas sejam atingidas pelo mesmo Deus que me atingiu. Quer teu carro deixa de ser teu e vira uma carruagem de fogo, como chamaram o meu um tempo. E eu falava: quando eu comprar meu primeiro carro, ninguém dirige, ninguém entra, só vai, não tem negócio de excesso de peso, não tem nada. O sujeito estava acostumado a andar de Fusca carregando um boi vivo dentro, todo amarrado pelos pés. Um dia estou no meu golzinho em carruagem de fogo com 9 pessoas dentro, para catar o povo para ir para a igreja. Porque não tinha como ir, não, tem sim, a gente vai, passa aí, vai enfiando um em cima do outro. É um gol de 2 andares, mas vai caber todo mundo. Vocês estão entendendo, queridos? Qual é o caráter, qual é a atitude que está no teu coração hoje, na boa? Acho que já acabou a pregação. Não sei. Qual a atitude que está no teu coração? Eu não posso, eu não consigo, eu penso, mas não faço, eu tenho capacidade, mas não entrego nada. Naquele texto de Timóteo 6,6, eu vou fazer uma questão aqui, ó. O verdadeiro ganho está na piedade com contentamento, porque a palavra ali é autarqueia, ou seja, na suficiência das necessidades da vida. Quando o seu espírito está ativado nesse caráter de generosidade, deixa eu te dizer uma coisa: sabe o que te falta lá na tua casa? Você já tem, e você sabe. E você glorifica, e você vive, e você pensa, e você age nessa dimensão. Portanto, eu não preciso esperar minha mulher mudar porque eu sou esposo. Não, eu que vou mudar antes dela mudar. Porque eu quero a mudança dela, mas quem vai mudar sou eu. Porque quando eu mudar pelo meu caráter, obrigatoriamente ela vai ter que fazer o quê?
Quando a cidade precisar mudar, eu vou entender que eu vou mudar, minha casa vai mudar, minhas atitudes frente à cidade vai mudar, logo a cidade também vai mudar, e assim sucessivamente. Aí vem os coaches, vem não sei o que lá, energia quântica, e que se todo mundo pensar assim, as coisas vão mudar. Não, querido, não tem nada a ver do que está fora de nós, tem a ver com o que está dentro de nós. Tem a ver com que Deus, do que está dentro de nós. Se você seguir Coríntios, depois vai ver que Paulo falando no versículo, no capítulo 9, ele vai dizer que Deus ama quem contribui com alegria. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, versículo 7, 9 e 7. Cada pessoa deve contribuir com o que decidiu no seu coração. São as decisões que você toma que muda a realidade da tua vida. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é nem o que você acredita, porque acreditar e não agir não é fé. O provérbio diz: se você se vê como um lagarto, uma das traduções é essa: você é um lagarto. Se você se vê como filho de Deus, você é filho. Mas se você se vê como escravo, e a Bíblia diz que o menino em nada se difere de um escravo, enquanto ele não tiver uma o quê? A maioridade para eles é aqui, ó, entendimento do que já é. Qual o entendimento que você tem do que você já é? Qual o entendimento que você tem das suas ações? Sabe, queridos, eu tenho chorado muito porque assim, estragaram muito o evangelho. E um evangelho que não precisava. Se tivesse nos ensinado um evangelho de verdade, certamente não estaremos submetidos às questões de ideologia, a governo, nada disso. Pelo contrário, quem estaria governando a terra eram as igrejas. E não porque ela tem o poder, mas porque sobre ela habita um poder. Então a gente precisa parar e analisar o que está no meu coração. Porque o que Deus não é capaz de prover na tua vida? Não dá mais para ficar olhando para as circunstâncias. Os caras não tinham nada e está falando assim: me deixa ajudar, eu não tenho nada, me deixa ajudar. E Paulo diz que a riqueza que eles estão mandando através de Tito vai superabundar lá de tal forma que vai fazer com que a graça de Deus volte para a vida deles. Se você semeia em terra árida, mas com coração em Deus, queridos, uma semente dá 100 frutos. E sabe o que é interessante? Tinha fome, tinha seca, tinha tudo. Eu fiquei me perguntando aonde Isaac arrumou semente. Uau! Quer saber? Quer saber? Eu queria comer. Eu queria alimentar a Rebeca e seus filhos. Deus não quer parte do teu coração. Cara, enquanto você está orando, Senhor, isso aqui, Senhor, aquilo ali, você está orando errado. A oração nossa tem que ser: Senhor, o que está aqui que ainda não é teu? O que está aqui que ainda não é teu? Eu preciso entregar. Eu preciso renunciar, eu preciso agir. Essa é a oração.
que está aqui que não é teu? Nós não estamos falando, queridos, de uma igreja qualquer. Paulo escreve assim: do mesmo modo que vocês se destacaram em tudo, na fé, em palavras, conhecimento, na diligência multiforme e no amor por nós, destacam-se também nessa dádiva. Aonde há generosidade e caráter, não precisa de mandamento. Por isso que Paulo fala: eu não estou aqui dando ordem, eu não lhes ordeno nada, só constato. Onde há relacionamento, não precisa de leis. Onde há muita ordenança, há pouca aliança no coração. Se você faz porque Deus ordena, você não conheceu quem é Deus. Porque quando você conhece quem é Deus e a aliança que Ele tem com você, você não precisa fazer porque ordena. Precisa fazer porque é de Deus. Os caras pensaram, os caras agiram e nem sequer lembraram da sua pobreza. Aí Paulo escreve assim, ó: cadê? Oh, gente, aqui. Por causa de vocês, falando, perdão, de Jesus, né? Porque vocês sabem quão generoso foi o Senhor Yeshua, o Messias. Por causa de vocês se tornou pobre, apesar de ser rico, para que fossem enriquecidos mediante a sua pobreza. E Paulo está falando para eles isso por quê? Porque eles, sendo pobres, entenderam que eram ricos. Eles, não tendo nada, entenderam que tinham tudo. A gente fazer campanha, queridos, para adquirir coisas. 7 dias para você conquistar suas bênçãos. Eu pergunto: onde é que está o evangelho nisso? Mas a Bíblia, apóstolo, diz: pedi e dá-se-vos-á. Sim, quando você precisa, você pede, sabendo que você tem. Porque se você não sabe que tem, tua oração é como uma onda do mar, que vai e volta. É como uma onda do mar, que vai e volta. A gente está falando, querido, de substrato. A gente está falando daquilo que já está revelado dentro de nós. Porque se nem o que está revelado dentro de você, você entendeu, você não pode ir para o nível seguinte. Você não tem como ir para o nível seguinte. E você não vai, se você não for bom na fé, bom na palavra, bom no conhecimento, na diligência e no amor. Nós precisamos crescer na fé, nós precisamos crescer na palavra, no conhecimento da verdade, na diligência multiforme, nas direções de Deus e no amor entre nós e no próximo. A igreja de Corinto não precisava de uma ordem, porque já tinha um exemplo. As pessoas não vão aprender com o que você fala, as pessoas vão aprender com o que você faz. As pessoas não vão acreditar em você porque você fala, as pessoas vão acreditar em você porque você vive. O exemplo de Jesus bastava para a igreja de Corinto, porque quando você
cresce na fé, quando você cresce na palavra, no conhecimento, na diligência, no amor, você cresce em Cristo. Você conhece a Cristo. Logo você manifesta o Cristo. E se você pegar Jesus, ele fez tudo isso como oferta agradável a nós. Deixa eu abrir aqui rapidinho. João 17:5. A oração de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Corinto conheceu essa glória. Agora, o mesmo Cristo que foi pregado por Paulo em Coríntios, a mesma carta que Paulo escreveu a eles, nós estamos lendo hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a glória do Filho? Porque quem conhece a glória do Filho vai conhecer a glória do Pai. Mas quem não conhece o Filho não conhece o Pai. Colossenses 1,16. Paulo escreve assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. E ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Você conhece esse Cristo? Você tem a realidade desse Cristo, queridos? Porque esse Cristo que tinha tudo isso, lá em Filipenses 2, Paulo já vai falar uma coisa muito louca. Vamos ler dos 5 em diante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e a morte de cruz. Era esse exemplo. É isso que nós temos que fazer. Essa tem que ser a nossa atitude para alcançarmos um caráter de generosidade. Porque se assim o fizermos, o que vai acontecer está no versículo 9. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se eu me enriquecer, queridos, com as riquezas de Jesus, eu me tornarei um pobre. Sabe por quê? Porque eu vou perder tudo. Mas se eu perder tudo por causa de Jesus, eu me tornarei rico. Porque se eu perder tudo por amor a Cristo, eu vou receber dele 100 vezes mais. Agora você entende quando Jesus falou: quem não abrir mão de pai, mãe, irmão, tio, primo, filho, por amor a mim, não é digno de mim. Quem não abrir mão dessas coisas da terra, que vão ficar na terra, quando eu pormenorizo a minha fé, eu também estou pormenorizando o meu Deus.
Porque a sua fé, ela tem a dimensão, o seu Deus vai ter a dimensão da sua fé. Então aprenda a fé a partir de Deus e não a partir de você. Porque a partir de você, queridos, eu era para estar morto, eu era para estar não sei onde, era para ser um péssimo pai, era para ser um péssimo marido, e vai por aí fora. Mas a partir de Deus não tem idade, a partir de Deus não tem dia, não tem situação, não tem estação, não tem problema, não tem vida nem tem morte. Porque o que tiver vivo Deus mata, e o que tiver morto Deus ressuscita. Se nós queremos nos tornar uma igreja de verdade, que o Espírito Santo venha como fogo. Qual foi o hino que iniciou o culto hoje? Fogo nunca? Vocês lembram o que vocês cantaram? Existe um colocado no mais alto, rodeado de anjos, aonde Deus? Aí você disse assim, logo na hora que começou o culto: a minha vida Ele governa. Será? Então vou te dar a resposta de Deus. Sim. Agora a sua. Reconheça. Se entregue. Renuncie. Creia. Cai para dentro. Mete o pé na porta. E vai. Bota essas palavras no teu coração e vai. Vai. Se posicione. Cara, não tem nada que você se colocar diante de Deus e Ele estabelecer. Acabou. Acabou. Mas uma coisa é eu saber que Deus me governa, outra coisa eu ter a certeza. Outra coisa as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu caráter, a minha generosidade, manifestar esse governo. E esse governo, ele tem um crescimento externo e tem um crescimento interno. Ou seja, o meu Deus de hoje, ele é maior do que o meu Deus de ontem. O meu Deus de amanhã é maior do que o meu Deus de hoje. E o meu Deus de 2022 é maior do que o meu Deus de 2021. O meu Deus de 2050 é maior do que o meu Deus de 2030. Por que a minha vida tem que ser a mesma de 2020? Por que os meus problemas têm que ser os mesmos? Por que a minha mente tem que ser a mesma? Fiquei azeitado. Deu vontade de dar uns murros agora. Não dá, gente. Isso me consome. Aí você vai falar com as pessoas, não entende, a mente está cauterizada porque os deuses desses séculos cegaram a mentalidade para a luz do entendimento do Evangelho de Cristo. Paulo escreve aqui em 2ª carta aos Coríntios. Aí tem olho e não vê, tem ouvido e não, e tem a mente e não entende. E foi a pregação de domingo passado. Quando Cristo se manifestou, queridos, o que é para ser visto foi revelado. O que é para ser ouvido está chegando aos nossos ouvidos. E o que é para ser crido, basta oferecer um culto racional. Porque você vai experimentar. Deus não quer que você saiba, Deus quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Em nome de Jesus. Não seja um crente periquito de papagaio. Papagaio repete, o periquito repete, mas não conhece, nunca experimentou.
Deus quer que você experimente. Não tem a ver com o viver, tem a ver com experimentar. Agora eu não experimento o que eu não vejo, o que eu não ouço e o que eu não entendo. Vamos ficar de pé para pensar que está acabando. Rafa, canta aí de novo. Eu vou ler de novo, queridos, porque a receita é essa. Deus tem uma receita para nós nessa noite, nessa manhã. Tenha em vós o mesmo caráter, generosidade e sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ninguém precisou humilhar ele, ele mesmo o fez. Humilhou-se a si mesmo. Entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. E por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada das posições, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Da sua generosidade. Qual o caráter da sua generosidade? Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. Nessa manhã, renuncia a si mesmo, diga: e a minha vida Ele governa, nem Yeshua, e a minha vida Ele governa, e esse Rei vem a mim. Com seus olhos em chamas, eu perguntei sobre os seus olhos, ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, nunca apaga. Nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagar, nunca apagará, não, não,
morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Canta esse amor, sinta esse amor. Existe um amor mais ciumento que a morte. Transforma a tua vida nesse amor. Porque o amor não falha, o amor já venceu, o amor já venceu, o amor já venceu naquela cruz pela tua vida. Ele já te amou de tal maneira que Ele te transformou, e te resgatou do reino das trevas e te conduziu ao reino do seu filho, que Ele amou. Em chamas, eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: eu fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará. Pessoas neste lugar, nessa manhã, que precisa renovar sua fé com o Senhor, que precisa alinhar a sua vida com o Espírito de Deus. Eu queria orar por você. Que a tua mente está consumida, que a tua mente está cansada, que a tua mente está exausta, e não tem entendido o que Deus está fazendo, ou o que Deus vai fazer. Nessa manhã o Senhor quer renovar a tua fé, o Senhor quer renovar o teu espírito, o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Se você está se sentindo assim, vem aqui, eu quero orar com você. Pode vir.
Thalita, Joyce, Teresa, Giovânia, óleo na cabeça desse povo. Querido, se você está assim nessa manhã, não saia deste lugar sem receber a ministração do Senhor. Deixa o Espírito te ministrar, deixa o Espírito trabalhar em você, deixa o Espírito adorar com você, deixa o Espírito te tratar. Se eu te quero, se eu te chamo, se eu te abraça nessa manhã, se eu te pega no colo, se eu te chacoalha e diz, você é meu, eu te resgatei. Há uma boa, perfeita vontade para você experimentar da minha parte. Eu fiz assim para você e você vai experimentar, porque essa é a minha vontade. Crê, anda na minha presença, ser forte e corajoso. Não tire a palavra do teu coração. Alinha a tua vida agora com o reino de Deus. Tira os fermentos dos fariseus. Deixa governar de verdade. Deixa ele queimar nessa manhã. Oh, chega, ele baixou, ele baixou, acender na tua mente, no teu coração. Deixa ele acender no teu espírito nessa manhã. Deixa ele soprar na tua vida. Oh, fogo nunca dorme, fogo nunca apaga. Adore, adore, apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Acarabachei.
Aleluia. 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 Eu quero terminar, queridos, te dizendo uma coisa. Havia muita oposição para aquela igreja. Havia própria pobreza. Havia fome, havia perseguição. Havia dificuldade. Mas não faltou um caráter generoso. Diante de qualquer oposição, escuta o que eu vou te dizer. Diante de qualquer oposição, se não lhe faltar um caráter generoso, se não lhe faltar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não vai te faltar nada. E o que para muitos era falta, eles não tinham nada, eles estavam, deixa eu ajudar, não tem nada, mas deixa, estavam brigando para ser ajuda, para ser a resposta, para ser aquilo que Deus queria manifestar naquele tempo. Em nome de Jesus, não te falta mais nada. Não te falta mais nada. O limite é a tua alma. O limite é a tua alma. Para que o teu espírito se manifeste, o limite é só a tua alma. Não te falta mais nada. Então, na hora que você tiver oposição, deixa eu te dizer, entre no caráter, entre na semelhança, entre na palavra, mova na fé, diligência, amor ao próximo e haja, vai empurrando, empurra, levanta, marcha e saiba que Deus é contigo. Mas haja, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa manhã. Eu creio que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Foi o próprio Espírito Santo quem convenceu você dessa palavra. Eu creio que o Espírito Santo, ele fez coisas grandiosas entre nós. Por isso estamos alegres, amém? Que tenhamos uma semana de paz. Tenhamos uma semana frutífera na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que você seja canal do Senhor por onde você estiver. Que a sua generosidade alcance pessoas, alcance o coração de Deus, alcance o mundo espiritual, alcance a tua rua, tua cidade, tua família. Alcance você, em nome de Jesus, amém? Ide em paz, todos, debaixo das mãos zelosas e cuidadosas de Deus. Que os olhos do Senhor estejam sobre você, cuidando e protegendo por onde você passar, em nome do Senhor Jesus, amém? Uma semana de paz, queridos. Lembrando que hoje nós temos um culto lá em casa de ação de graça às 18 horas e você é nosso convidado, amém?